Helena não queria mexer no celular que encontrou, mas as mensagens que apareceram na tela revelaram uma traição que mudaria tudo. Quando apontou para a barriga da noiva, ela não sabia o que estaria por vir. Helena passou o pano no móvel pela terceira vez naquela manhã. Não porque estivesse sujo, mas porque seus nervos não deixavam ela parar quieta. Trabalhar na mansão dos Martins sempre foi motivo de orgulho para ela. Casa grande, família importante, salário que permitia sustentar a filha com dignidade. Mas naquele dia, alguma coisa no ar estava diferente. A casa inteira fervilhava com os preparativos do casamento. Floristas entravam e saíam carregando arranjos enormes. Cozinheiras corriam pela cozinha preparando quitutes finos. Helena conhecia aquela rotina. Tinha presenciado várias festas importantes na mansão ao longo dos anos que trabalhava ali. Sempre discreta, sempre invisível, sempre fazendo seu trabalho sem incomodar ninguém. Augusto estava no escritório desde cedo, falando ao telefone sobre os últimos detalhes da cerimônia. Helena podia ouvir a animação na voz dele através da porta entreaberta. Um homem bom, trabalhador, que tratava todos os funcionários com respeito, diferente de tantos patrões que ela já teve na vida. Augusto sempre cumprimentava a Helena pelo nome, perguntava sobre a filha, nunca a fez se sentir inferior. Por isso doía tanto no peito dela ver como Raquel tratava as pessoas. A noiva de Augusto tinha um jeito de olhar para Helena como se ela fosse mobília. Falava sobre ela na terceira pessoa mesmo quando estava na mesma sala. Helena engolia seco e continuava trabalhando. Precisava daquele emprego. Precisava sustentar sua menina. O escritório era o último cômodo da lista de limpeza. Helena bateu na porta, esperou alguns segundos e entrou devagar. Augusto havia saído para resolver questões da cerimônia na igreja. O ambiente estava silencioso, com aquele cheiro de livros e madeira encerada que Helena sempre gostou. Começou pela estante, tirando cada objeto, limpando com cuidado, recolocando no lugar exato. Foi quando viu o celular esquecido sobre a mesa. Era um aparelho caro, com capa dourada que brilhava sob a luz da janela. Helena reconheceu imediatamente. Raquel sempre andava com aquele telefone na mão, digitando mensagens, rindo sozinha, escondendo a tela quando alguém se aproximava. Helena passou a flanela ao redor do celular, sem tocá-lo. Não era da conta dela. A tela se acendeu sozinha. Uma mensagem nova havia chegado. Helena não queria olhar, mas as palavras saltaram aos seus olhos antes que pudesse desviar o rosto. Era uma conversa entre Raquel e alguém salvo como "meu amor". Helena sentiu o coração acelerar. Augusto estava salvo no telefone da noiva como Gutinho. Quem era aquele "meu amor"? Helena olhou para os lados, verificando se estava sozinha. Sabia que não devia mexer nas coisas pessoais de ninguém. Sua mãe sempre ensinou que pessoas honestas não bisbilhotam a vida dos outros. Mas alguma coisa mais forte que a educação a empurrava para aquela tela brilhante. A conversa estava aberta. Helena leu a última mensagem. "Amor, não aguento mais fingir. Quando você vai contar para ele que o bebê é nosso?" Helena sentiu as pernas bambas. Leu de novo, achando que tinha entendido errado. Não tinha. A resposta de Raquel estava logo abaixo. "Calma, minha vida. Depois do casamento a gente resolve tudo. Augusto nunca vai desconfiar." As mãos de Helena tremeram tanto que ela quase derrubou o celular. Rolou a conversa para cima, vendo mensagens anteriores. Cada linha que lia era como um soco no estômago. Declarações de amor entre Raquel e outro homem. Planos de futuro. E pior, conversas sobre a gravidez, sobre como enganar Augusto, sobre como garantir que ele assumisse uma criança que não era dele. Helena encostou na parede, sentindo o mundo girar. Augusto estava tão feliz com a gravidez. Falava o tempo todo sobre o filho que estava chegando, sobre como ia ensinar a criança a andar de bicicleta, sobre os planos para o futuro da família. Helena tinha presenciado várias conversas dele com amigos, radiante de alegria, mostrando fotos do ultrassom para qualquer pessoa que quisesse ver. Como Raquel conseguia dormir à noite sabendo que estava destruindo a vida de um homem bom? Helena continuou lendo, mesmo sabendo que cada palavra era uma punhalada no coração. As mensagens eram recentes. A última conversa havia acontecido na noite anterior.
Raquel e o amante planejando como seria a vida depois do casamento, como iriam se encontrar escondido, como criariam o filho longe de Augusto, que ficaria pagando todas as contas sem saber da verdade. Ele é tão bobo que acredita em tudo que eu falo, estava escrito em uma das mensagens de Raquel. Ainda ontem ele me deu um colar de presente para comemorar a gravidez. Coitado, Helena sentiu náusea. Não conseguia acreditar na frieza daquela mulher. Augusto amava Raquel de verdade. Helena via nos olhos dele sempre que ela chegava em casa. Via no jeito carinhoso como ele falava dela. Via nos presentes caros que comprava, na atenção que dava, no cuidado com que tratava a gravidez. E Raquel estava rindo da cara dele pelas costas. Helena guardou o celular exatamente onde estava e saiu do escritório com as pernas moles. Precisava de ar, precisava pensar, precisava decidir o que fazer com aquela informação terrível. Foi até a área de serviço e sentou num banco tentando organizar os pensamentos. Contar ou não contar? Se contasse, destruiria o casamento. Augusto ficaria arrasado. A família inteira ficaria em choque. Os convidados, os preparativos, tudo viraria um caos. Helena provavelmente perderia o emprego. Raquel com certeza contaria alguma mentira, diria que Helena estava inventando histórias, que era uma funcionária ressentida tentando causar problemas. Mas se não contasse, estaria sendo cúmplice de uma traição terrível. Estaria deixando um homem bom ser enganado para o resto da vida. Estaria permitindo que uma criança crescesse longe do pai verdadeiro e perto de alguém que estava sendo usado. Helena pensou na própria filha, uma menina esperta, carinhosa, que sempre perguntava sobre o pai que nunca conheceu. Helena criava a menina sozinha desde o nascimento, trabalhando duro para dar educação, comida, roupa, dignidade. Nunca mentiu para a filha sobre a origem dela. Sempre disse a verdade, mesmo quando doía. Como poderia agora ficar calada vendo outra criança ser criada em cima de uma mentira? Helena lembrou de todas as vezes que Augusto foi gentil com ela. Quando sua filha ficou doente e ele permitiu que ela saísse mais cedo para levar ao médico. Quando ela precisou faltar para a reunião na escola e ele não descontou do salário. Quando ela contou que estava com dificuldades financeiras e ele deu um adiantamento sem cobrar juros. Augusto era um homem íntegro. Merecia a verdade. Helena voltou para dentro da casa com a decisão tomada. Ia contar tudo para Augusto antes do casamento. Ia mostrar as mensagens, ia explicar o que descobriu, ia deixar que ele decidisse o que fazer com aquela informação. Ele merecia saber antes de assinar os papéis, antes de assumir uma responsabilidade que não era dele. Subiu as escadas procurando Augusto, mas ele tinha saído. A secretária disse que ele só voltaria no final da tarde, já quase na hora de se arrumar para a cerimônia. Helena sentiu o tempo passando como areia entre os dedos. O casamento seria no início da noite. Restavam poucas horas. Tentou ligar para o celular dele, mas foi direto para a caixa postal. Provavelmente estava em alguma reunião importante sobre os últimos preparativos. Helena deixou um recado pedindo para ele ligar urgente, que tinha algo muito importante para conversar. A tarde passou voando. Augusto não retornou a ligação. Helena viu os convidados começarem a chegar para se arrumar na casa antes de seguir para a igreja. Viu Raquel descendo as escadas linda, radiante, barriga de 8 meses em destaque no vestido de noiva sob medida. Viu Augusto chegando correndo, se desculpando pelo atraso, beijando a noiva, falando sobre como estava ansioso para a cerimônia. Helena tentou se aproximar dele 2 vezes. Nas 2 foi interrompida. Primeiro pela mãe de Augusto, que precisava resolver algo urgente sobre as flores. Depois pelo padrinho, que chegou atrasado e queria conversar sobre o discurso. Os carros começaram a sair para a igreja. Helena viu pela janela a limusine branca levando os noivos. Viu os convidados elegantes entrando nos carros importados. Viu a festa sair da casa rumo à Igreja São Francisco, onde aconteceria a cerimônia que uniria 2 vidas e destruiria pelo menos uma. Helena ficou sozinha na mansão, limpando os últimos vestígios da preparação, mas sua cabeça estava longe dali. Estava na igreja, imaginando Augusto feliz no altar, esperando a mulher que amava chegar até ele, imaginando o padre falando sobre amor, fidelidade, compromisso, imaginando Raquel mentindo na cara de Deus e de todos os presentes. Não conseguia mais ficar parada.
Helena guardou os materiais de limpeza, pegou a bolsa e saiu da mansão. Pegou 2 ônibus até chegar na região da igreja. Caminhou as últimas quadras com o coração batendo descompassado. Não sabia exatamente o que ia fazer quando chegasse lá. Só sabia que não podia deixar aquela farsa acontecer. A igreja São Francisco estava linda. Flores por todos os lados, velas acesas, música suave tocando. Helena ficou parada na porta, vendo os convidados elegantes ocupando os bancos. Via Augusto no altar, sério, emocionado, esperando a noiva. Via o padre com o livro aberto, pronto para oficializar a união. Helena respirou fundo. Sabia que sua vida ia mudar para sempre depois daquilo. Sabia que ia enfrentar consequências terríveis. Mas também sabia que algumas coisas são mais importantes que o próprio bem-estar. A verdade era uma delas. Helena entrou na igreja no exato momento em que a marcha nupcial começou a tocar. O eco dos próprios saltos no piso de mármore soava como batidas do coração acelerado. Os bancos estavam vazios ainda, mas em poucas horas estariam lotados de convidados elegantes. Ela não deveria estar ali. Uma funcionária da casa não tinha lugar numa cerimônia daquele nível. Mas as mensagens que leu no celular de Raquel não saíam da cabeça. A volta para a mansão foi um turbilhão de pensamentos contraditórios. Helena tentava se convencer que não era problema dela, que deveria apenas fazer seu trabalho e ir embora. Mas a imagem de Augusto feliz, sorrindo no altar sem saber da traição, a perseguia como fantasma. A casa estava empolvorosa quando ela chegou. Floristas corriam de um lado para outro arrumando os últimos detalhes da decoração. Na cozinha, o catering trabalhava freneticamente preparando canapés sofisticados para a festa pós-cerimônia. Helena se perdeu no meio daquela correria, limpando o que já estava limpo, organizando o que já estava organizado. Raquel desceu as escadas como uma rainha. O vestido de noiva era uma obra de arte, todo bordado à mão, caindo perfeitamente sobre a barriga de 8 meses. O véu comprido arrastava nos degraus como cauda de cisne. Helena parou o que estava fazendo e observou. Era impossível negar que Raquel estava linda, radiante. Uma noiva perfeita, saída de revista de casamento. Helena, Raquel falou sem nem olhar para ela. Termina de arrumar as flores da sala principal. Os primeiros convidados já estão chegando. Sim, senhora. Helena foi para a sala, mas suas mãos tremiam enquanto ajustava os arranjos. Como Raquel conseguia manter aquela pose de noiva feliz sabendo que estava mentindo para todo mundo? Como dormia à noite sabendo que o filho que carregava no ventre não era do homem que a amava? Augusto apareceu na porta da sala, impecável no smoking sob medida. Os olhos dele brilhavam de felicidade genuína. Helena sentiu o peito apertar vendo aquela alegria inocente. Helena, obrigado por cuidar de tudo hoje. Sei que não era sua obrigação trabalhar no final de semana. Imagina, Sr. Augusto. Foi um prazer ajudar. Ele sorriu daquele jeito carinhoso que sempre teve com ela. Quando voltarmos da lua de mel, quero conversar com você sobre uma promoção. Está pensando em estudar administração, não está? Posso ajudar com isso. Helena sentiu lágrimas picarem os olhos. Augusto sempre se preocupava com o futuro dos funcionários. Sempre incentivava todo mundo a crescer, a estudar, a melhorar de vida. Como alguém conseguia enganar uma pessoa tão boa? Obrigada, senhor. Isso significaria muito para mim. O mérito é seu, Helena. Trabalho honesto sempre é recompensado. Trabalho honesto. A frase ecoou na cabeça de Helena como sino de igreja. Augusto acreditava na honestidade. Vivia segundo princípios rígidos de caráter. E estava sendo traído da forma mais cruel possível. Os primeiros convidados começaram a chegar. Helena se escondeu na cozinha, observando pela janela a parada de carros importados na entrada. Mulheres elegantes desciam usando vestidos que custavam mais que seu salário anual. Homens de terno caro cumprimentavam uns aos outros com tapinhas nas costas. Era um mundo diferente do dela, um mundo onde Helena sempre foi invisível. Margarete, a irmã de Augusto, entrou na cozinha procurando gelo extra para as bebidas. Viu Helena parada perto da janela e franziu a testa. O que você está fazendo aqui? Os funcionários deveriam estar na área de serviço. Estava só verificando se estava tudo em ordem para os convidados, senhora.
Margarete a olhou de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Helena, você precisa entender seu lugar. Este não é dia para funcionários ficarem circulando pela casa. Tem gente importante chegando. Helena baixou a cabeça. Entendi, senhora. E outra coisa. Amanhã você limpa tudo isso aqui. Quero a casa impecável para quando eles voltarem da viagem. Helena assentiu e saiu da cozinha com o rosto queimando de humilhação. Margarete sempre a tratou como se fosse menos que nada. Mas naquele dia, as palavras doeram mais que o normal. Talvez porque Helena estava carregando um segredo que poderia destruir toda aquela festividade. Foi para a área de serviço como mandaram, mas não conseguia ficar parada. Caminhava de um lado para outro, olhando o relógio a cada minuto. O tempo corria como água entre os dedos. Em poucas horas, Augusto estaria casado com uma mentirosa. Raquel passou pela área de serviço a caminho do carro que a levaria para a igreja. Helena se escondeu atrás da porta, mas conseguiu ouvir a conversa que ela teve com alguém pelo telefone. Amor, estou saindo agora para essa igreja. Depois de hoje, nunca mais vamos precisar nos esconder. Uma pausa. Claro que estou nervosa, mas pensando em você e no nosso bebê, eu consigo fazer qualquer coisa. Helena sentiu náusea. Raquel estava falando com o amante momentos antes de se casar com outro homem. A frieza daquela mulher não tinha limites. O celular de Helena tocou. Era a filha, ligando da casa da vizinha onde estava passando o dia. Mãe, quando você vai chegar? A tia Joana fez bolo e queria que você provasse. Logo estarei aí, minha filha. Se comporta direitinho. Mãe, você está bem? Sua voz está estranha. Helena sorriu apesar da angústia. Sua filha sempre percebeu tudo. Menina esperta, sensível, que herdou da mãe a capacidade de enxergar além das aparências. Estou bem, amor. Só um pouco cansada do trabalho. Mãe, lembra do que você sempre me ensina? Que a gente tem que falar a verdade mesmo quando é difícil? Helena sentiu um arrepio na espinha. Era como se a filha estivesse mandando uma mensagem do destino. Lembro, minha filha. Então nunca esqueça disso, tá? A senhora é a mulher mais corajosa que eu conheço. Helena desligou o telefone com lágrimas nos olhos. Sua filha de 8 anos acabara de dar a ela a resposta que procurava. Tinha que falar a verdade, mesmo quando fosse difícil, mesmo quando fosse doloroso, mesmo quando pudesse destruir sua própria vida. A mansão foi ficando vazia conforme os convidados seguiam para a igreja. Helena terminou de arrumar os últimos detalhes para a festa que aconteceria depois da cerimônia. Mesas postas com louça fina, flores por todos os lados, champanhe gelando para o brinde dos noivos. Tudo perfeito para celebrar uma farsa. Helena guardou os materiais de limpeza e pegou a bolsa. Parou na frente do espelho do banheiro de serviço e se olhou. Viu uma mulher simples com roupas básicas, mãos calejadas de tanto trabalho. Viu alguém que a sociedade considerava insignificante. Mas naquele momento, Helena sabia que tinha nas mãos o poder de mudar o rumo da vida de várias pessoas. A pergunta era, teria coragem de usar esse poder? Helena trancou a mansão e caminhou até o ponto de ônibus. O céu estava alaranjado com o pôr do sol. Em algum lugar da cidade, numa igreja decorada com flores caríssimas, Augusto estava se preparando para o momento mais importante da vida dele. Vestindo o smoking, ajeitando a gravata, respirando fundo para controlar os nervos. Ele merecia saber a verdade. Helena subiu no primeiro ônibus que passou. Depois pegou outro. E mais outro. A viagem até a igreja São Francisco nunca pareceu tão longa. A cada quarteirão, ela pensava em desistir. A cada semáforo, considerava voltar para casa e fingir que nada tinha acontecido. Mas a voz da filha ecoava na cabeça. A senhora é a mulher mais corajosa que eu conheço. Helena desceu do ônibus a 2 quadras da igreja. Caminhou devagar, vendo os últimos convidados entrarem no templo. Carros com motorista deixavam senhoras elegantes na porta. Fotógrafos registravam cada momento. Era um evento social importante, daqueles que saem na coluna social dos jornais. Helena parou na calçada em frente à igreja, observando o movimento. Via pela porta aberta os bancos lotados, as flores decorando o altar, as velas acesas criando um ambiente romântico. Via Augusto parado ao lado do padre, sério, emocionado, aguardando a entrada da noiva. O coração de Helena batia tão forte
que ela tinha certeza de que todo mundo podia ouvir. As mãos suavam frio, as pernas tremiam. Ela sabia que sua vida ia mudar para sempre nos próximos minutos. Sabia que ia enfrentar consequências terríveis. Perder o emprego era o menor dos problemas, mas também sabia que algumas coisas são mais importantes que a própria segurança. A verdade era uma delas. Helena respirou fundo, ajeitou a roupa simples e subiu os degraus da Igreja São Francisco. Na porta, hesitou por um último segundo. Depois entrou, no exato momento em que a marcha nupcial começou a tocar, e Raquel apareceu no final do corredor, linda e mentirosa, caminhando em direção ao altar, onde a esperava um homem que não sabia estar sendo enganado. Helena ficou parada no fundo da igreja, vendo aquela farsa se desenrolar na sua frente. Sabia que em poucos minutos teria que tomar a decisão mais corajosa da vida. A marcha nupcial ecoava pelas paredes da Igreja São Francisco como um hino de despedida. Helena ficou paralisada na entrada, vendo Raquel deslizar pelo corredor central como uma aparição. O vestido bordado captava a luz das velas, criando reflexos dourados que dançavam no tecido. A barriga de 8 meses se destacava majestosa, símbolo de uma nova vida que carregava consigo o maior segredo daquela família. Os convidados se levantaram em uníssono, todos voltados para a noiva que caminhava com passos calculados em direção ao altar. Helena conseguia ouvir os suspiros de admiração, os comentários sussurrados sobre como Raquel estava radiante. No altar, Augusto aguardava com um sorriso que iluminava todo o rosto. Helena nunca o tinha visto tão feliz. O padre segurava o livro sagrado, pronto para unir duas vidas que, na verdade, já estavam separadas por mentiras. Helena sabia que dali a poucos minutos ele falaria sobre amor, fidelidade, compromisso, palavras que soariam como zombaria diante da farsa que estava se desenrolando. Helena se encostou na parede lateral da igreja, tentando se tornar invisível. Alguns convidados olharam para ela com curiosidade. Uma mulher simples, vestida com roupas básicas, parecia deslocada no meio de tanta elegância. Mas ninguém disse nada. Era uma igreja, lugar sagrado onde todos tinham direito de estar. Raquel chegou ao altar e entregou o buquê para a madrinha. Augusto pegou a mão dela com delicadeza, como se segurasse algo precioso que pudesse quebrar. Helena viu o brilho nos olhos dele, a emoção genuína de quem estava realizando o sonho da vida. Sentiu o coração partir ao imaginar como ele se sentiria quando descobrisse a verdade. O padre começou a cerimônia com voz solene. Falou sobre o significado do matrimônio, sobre a união sagrada entre duas pessoas que se amam. Cada palavra era como uma facada no peito de Helena, como aquela farsa estava sendo oficializada diante de Deus. Queridos irmãos, disse o padre, estamos aqui reunidos para celebrar a união de Augusto e Raquel, que decidiram unir suas vidas em matrimônio santo. Helena fechou os olhos, tentando controlar o turbilhão de emoções. Sabia que tinha apenas alguns minutos antes que fosse tarde demais. Uma vez que os votos fossem trocados, Augusto estaria legalmente casado com uma mulher que carregava o filho de outro homem. O casamento é uma instituição sagrada, continuou o padre, baseada no amor verdadeiro, na confiança mútua e na fidelidade eterna. Confiança mútua. Fidelidade eterna. As palavras soaram como ironia cruel na cabeça de Helena. Raquel estava ali parada, com cara de anjo, jurando fidelidade para um homem que já estava sendo traído há meses. Helena abriu os olhos e viu Augusto olhando para Raquel com uma devoção que doía de ver. Ele realmente amava aquela mulher, acreditava nela, confiava nela. E estava prestes a assinar um documento que o tornaria pai de uma criança que não era sua. Augusto, disse o padre, você aceita Raquel como sua esposa legítima, promete amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na enfermidade, até que a vida os separe? Helena sentiu o tempo parar. Aquele era o momento. Se ela ia agir, tinha que ser agora. Depois daquela pergunta não haveria mais volta. Augusto abriu a boca para responder. Seus olhos brilhavam de felicidade. Helena viu que ele ia dizer sim com toda a convicção do mundo. Ia prometer amar uma mentirosa, cuidar de um filho que não era seu.
construir uma família baseada em traição. Helena não conseguiu ficar calada. Pare! A palavra saiu da boca dela como um grito de desespero. Ecoou pela igreja inteira, cortando o silêncio solene da cerimônia. Todos os convidados se viraram para ver quem havia interrompido o momento mais sagrado do casamento. Helena saiu da parede onde estava encostada e caminhou pelo corredor central. Suas pernas tremiam tanto que ela mal conseguia se manter em pé. Os olhos de 200 pessoas estavam cravados nela. Sentia o peso de cada olhar, a indignação de cada convidado, a surpresa de cada familiar. Quem é essa mulher? Helena ouviu alguém sussurrar. O que ela está fazendo aqui? Perguntou o outro. Augusto a olhou com total confusão. Helena, o que está acontecendo? Helena parou na frente do altar, olhando diretamente para Raquel. Viu o medo nos olhos da noiva, o desespero mal disfarçado atrás da maquiagem perfeita. Raquel sabia exatamente por que Helena estava ali. Senhor Augusto, Helena disse, a voz tremendo, mas firme. Eu não posso deixar isso acontecer. Deixar o que acontecer? Augusto estava completamente perdido. Helena, você não deveria estar aqui. Helena respirou fundo e olhou para a barriga de Raquel. Esse bebê não é seu. O silêncio que caiu sobre a igreja foi ensurdecedor. Era como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. Helena podia ouvir o próprio coração batendo descompassado no peito. Como você ousa? Margarete se levantou do banco da primeira fileira. Como você tem coragem de vir aqui interromper o casamento do meu irmão com essa mentira absurda? Não é mentira, Helena respondeu sem tirar os olhos de Raquel. Eu vi as mensagens. Raquel ficou pálida como papel. Que mensagens? Eu não sei do que você está falando. As mensagens no seu celular. Com seu amante, onde vocês planejam tudo, onde você confessa que o bebê é dele, não do Augusto. A igreja explodiu em murmúrios. Convidados se levantaram tentando entender o que estava acontecendo. Familiares de ambos os lados começaram a discutir entre si. O padre ficou paralisado, sem saber como lidar com aquela situação inédita. Augusto olhou para Raquel, procurando por uma negativa. Raquel, diz para ela que está mentindo. Raquel abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Helena viu o exato momento em que a máscara começou a cair. O rosto de Anjo se desfez, revelando o pânico por trás da beleza fabricada. Eu posso explicar, Raquel gaguejou. Explicar o quê? Augusto perguntou, a voz saindo mais grossa. Helena, você tem certeza do que está falando? Helena tirou da bolsa uma folha de papel, onde havia anotado algumas das mensagens que leu no celular. Senhor Augusto, eu copiei algumas coisas. Não queria acreditar quando li, mas... Ela estendeu o papel para ele. Augusto pegou com mãos trêmulas e começou a ler. Helena viu a cor sumir do rosto dele conforme os olhos passavam pelas linhas. Viu o momento exato em que ele entendeu o tamanho da traição. Não pode ser, ele murmurou. Raquel, me diz que isso não é verdade. Raquel desabou, literalmente. As pernas falharam e ela caiu sentada nos degraus do altar, soluçando desesperadamente. O vestido de noiva se espalhou ao redor dela como pétalas murchas. Perdão, ela chorou. Perdão, Augusto. Eu não queria que fosse assim. A confissão foi como uma bomba explodindo no meio da igreja. Convidados gritaram, familiares se levantaram indignados, crianças começaram a chorar com o tumulto. Helena ficou parada no meio do caos, vendo o mundo desabar ao redor de Augusto. Ele olhou para Raquel como se estivesse vendo uma estranha. Quanto tempo? Augusto, por favor. Quanto tempo você está me traindo? A voz dele saiu controlada demais, perigosa. 1 ano e meio, Raquel sussurrou entre lágrimas. E o bebê? O bebê é dele? Augusto ficou parado por longos segundos, processando a informação. Helena viu quando a realidade o atingiu em cheio. O homem que ela conhecia há anos, sempre forte, sempre no controle, desmoronou diante dos próprios olhos. 1 ano e meio, ele repetiu, como se estivesse tentando entender um idioma estrangeiro. Mais de 1 ano que você me olhava nos olhos e mentia, que você me deixava sonhar com um filho que não é meu. Augusto, eu amo você. Raquel tentou se aproximar. Não se aproxime de mim, ele disse recuando. Não encosta em mim.
Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo próprio rosto. Não era assim que queria que acontecesse. Não queria ver Augusto sofrendo daquele jeito. Mas também sabia que era melhor ele descobrir antes do que viver uma vida inteira baseada em mentiras. O padre tentou restaurar a ordem. Meus filhos, vamos todos nos acalmar. Onde ele está? Augusto perguntou para Raquel. Onde está o pai do seu filho? Raquel não respondeu. Apenas chorava compulsivamente, o rímel escorrendo pela face, destruindo a maquiagem que havia levado horas para ficar pronta. Helena olhou para os convidados e viu reconhecimento no rosto de alguns. Viu um homem na terceira fileira ficar vermelho e começar a suar. Era um homem bonito, bem vestido, que parecia desconfortável demais para alguém que estava apenas assistindo a um casamento. É ele, Helena apontou. O homem de camisa listrada na terceira fileira. Todos os olhares se voltaram para o homem indicado. Ele se levantou lentamente, como quem aceita uma sentença. Helena reconheceu o rosto das fotos que havia visto no celular de Raquel. Roberto, Augusto disse. E havia uma dor profunda naquele nome. Meu melhor amigo. A igreja virou um campo de batalha emocional. A verdade havia sido revelada, mas as consequências estavam apenas começando. Roberto ficou em pé no meio da igreja, como um homem caminhando para a própria execução. O terno caro não conseguia esconder o suor que escorria pela testa, nem disfarçar o tremor nas mãos quando ele percebeu que todos os olhares estavam cravados nele. Augusto o encarava com uma expressão que Helena nunca tinha visto antes. Era como se estivesse olhando para um fantasma. Roberto! Augusto repetiu o nome do melhor amigo, e cada sílaba saiu carregada de uma dor que cortava o ar. Há quanto tempo? Roberto abriu a boca, mas nenhum som saiu. Estava pálido como a parede da igreja, claramente tentando encontrar palavras que pudessem amenizar o horror da situação. Ao lado dele, uma mulher elegante, provavelmente sua esposa, olhava para ele com uma expressão de choque absoluto. Responde! Augusto gritou, fazendo toda a igreja estremecer. Há quanto tempo você está destruindo minha vida pelas minhas costas? Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. Nunca tinha visto Augusto alterado assim. Sempre conheceu ele como um homem controlado, educado, que resolvia os problemas com calma e diplomacia. Mas naquele momento, estava vendo um homem completamente destroçado pela traição de quem mais confiava. Augusto, eu posso explicar. Roberto finalmente conseguiu falar, a voz saindo fraca e vacilante. Explicar? Explicar como você engravidou a mulher que eu amo? Explicar como conseguiu olhar na minha cara todos esses meses sabendo que estava me apunhalando pelas costas? Raquel continuava sentada nos degraus do altar, chorando de forma descontrolada. O vestido de noiva que custou uma fortuna estava amarrotado ao redor dela, manchado de lágrimas e rímel. A coroa de flores havia caído de lado, dando a ela uma aparência patética que contrastava brutalmente com a noiva radiante de poucos minutos atrás. Por favor, ela implorou entre soluços. Vocês não entendem como foi difícil para mim também. Margaret se aproximou de Raquel como uma leoa furiosa. Difícil para você? Você destruiu a vida do meu irmão e ainda tem coragem de pedir compaixão? Eu não queria que fosse assim. Raquel chorou mais alto. Eu amo o Augusto, mas o Roberto... Mas o Roberto o quê? Augusto se aproximou dela, os olhos vermelhos de raiva e dor. Termina a frase, Raquel. O Roberto o quê? Helena observava tudo em silêncio, sentindo o coração partido. Sabia que era culpada por aquele caos, mas também sabia que havia feito a coisa certa. Augusto merecia saber a verdade, mesmo que doesse tanto. O Roberto chegou numa hora difícil da minha vida. Raquel tentou se explicar. Vocês estavam sempre viajando a trabalho, sempre ocupado com os negócios. Eu me sentia sozinha, abandonada. Então a culpa é minha? Augusto riu amargo. Eu trabalhava para dar a melhor vida possível para você, e a culpa de você me trair é minha? Roberto finalmente encontrou coragem para falar. Augusto, não foi assim. As coisas simplesmente aconteceram. Nós não planejamos. Não planejaram? Helena interferiu, não conseguindo ficar calada. Eu li as mensagens de vocês. Vocês planejavam tudo nos mínimos detalhes. Vocês riam da cara dele. A esposa de Roberto soltou um grito de dor e correu para fora da igreja.
Helena viu que não era só a vida de Augusto que estava sendo destroçada naquele momento. Outras famílias também estavam desabando. Que mensagens? Roberto perguntou desesperado. As mensagens no celular da Raquel, Helena explicou. Onde vocês marcavam encontros, onde ela contava que ia enganar o Augusto sobre a paternidade, onde vocês planejavam o futuro enquanto ele pagava todas as contas. Helena percebeu que havia ajustado inconscientemente sua fala. Não tinha copiado as mensagens, mas lembrava claramente de várias delas. A memória estava gravada na mente como ferro em brasa. O padre tentou mais uma vez restaurar alguma ordem. Meus filhos, este é um lugar sagrado. Talvez devêssemos... Não. Augusto o interrompeu. Quero que todo mundo ouça. Quero que todos saibam que tipo de pessoas são essas duas. Que toda a família aqui presente saiba quem são Roberto e Raquel de verdade. Os convidados estavam divididos entre o constrangimento e a curiosidade mórbida. Alguns tentavam sair discretamente. Outros se aproximavam para ouvir melhor o drama que se desenrolava. Celulares foram sacados. Helena percebeu que aquela situação ia virar notícia nos blogs sociais até o final do dia. Augusto. Roberto tentou se aproximar. Nossa amizade de 20 anos não pode acabar assim. Nossa amizade acabou no momento em que você tocou na minha mulher. Augusto respondeu com frieza. No momento em que vocês decidiram me usar como idiota. Não foi assim, Roberto insistiu. Você não entende. Então me explica. Me explica como meu melhor amigo conseguiu me olhar nos olhos durante todos esses meses, sabendo que havia engravidado minha noiva. Me explica como você conseguia sentar na minha mesa, comer na minha casa, receber meus presentes, sabendo que estava me traindo. Roberto ficou em silêncio. Não havia explicação possível para tamanha traição. Helena observou a mãe de Augusto, uma senhora elegante que estava sentada na primeira fileira, paralisada pelo choque. A mulher olhava para Raquel como se estivesse vendo uma estranha. Helena lembrou de todas as vezes que presenciou a sogra falando carinhosamente sobre a nora, sobre como estava ansiosa para ser avó, sobre como achava Raquel perfeita para o filho. Dona Carmen, Helena se dirigiu à mãe de Augusto. Sinto muito pela senhora estar passando por isso. A senhora olhou para Helena com reconhecimento. Você é a Helena, não é? A moça que trabalha na casa do Augusto? Sim, senhora. Foi você que descobriu tudo isso? Helena assentiu. Encontrei o celular dela esquecido no escritório. As mensagens apareceram na tela. Eu não queria mexer mais. Você fez certo, Dona Carmen disse com firmeza. Meu filho merecia saber antes de assinar os papéis. Margarete se aproximou de Helena e, para a surpresa de todos, segurou a mão dela. Helena, perdão por ter tratado você mal hoje mais cedo. Você salvou meu irmão de uma vida inteira de mentiras. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Nunca esperou receber apoio da família de Augusto. Sempre foi tratada como funcionária, mantida à distância. Mas naquele momento, eles a viam como a única pessoa que teve coragem de defender Augusto quando mais precisou. Eu só fiz o que achava certo, Helena respondeu simplesmente. Augusto se aproximou dela, e Helena viu uma gratidão profunda nos olhos dele. Helena, você arriscou seu emprego, sua estabilidade, para me proteger de uma mentira. Por quê? Helena hesitou. Como explicar que havia aprendido desde criança que mentira machuca mais que a verdade? Como contar que viu nele o patrão mais honesto que já teve, e não conseguiu ver um homem bom sendo enganado? Porque o senhor sempre me tratou com respeito. Ela disse simplesmente. Porque merece alguém que seja verdadeira com o senhor. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras. Depois se virou para Raquel, que continuava chorando nos degraus. Raquel, quero que você saia da minha casa hoje mesmo. Quero que pegue suas coisas e vá embora. Não quero mais ver você nunca na vida. Augusto, por favor, ela implorou. E o bebê? Onde vou morar? Como vou me sustentar? O bebê não é meu problema. É problema do Roberto. Vai atrás dele. Roberto se aproximou timidamente. Augusto, sobre o bebê, eu vou assumir a responsabilidade. Que bom para vocês. Augusto respondeu com ironia. Agora saiam da minha frente. Os dois. Helena viu Raquel se levantar com dificuldade. O vestido de noiva arrastando pelo chão da igreja como cauda de pavão humilhado. Roberto tentou ajudá-la, mas ela o empurrou.
Era evidente que a paixão entre eles havia murchado diante das consequências reais da traição. Helena, Augusto se virou para ela mais uma vez. Você precisa de carona para casa? Helena ficou surpresa com a pergunta. Não precisa se preocupar comigo, Sr. Augusto. O senhor já tem problemas demais. Você não é problema, ele disse com gentileza. Você é a única pessoa nesta igreja que foi honesta comigo hoje. Os convidados começaram a se dispersar, alguns constrangidos, outros ainda comentando o drama que presenciaram. A Igreja São Francisco, que deveria ter sido palco de uma celebração, se tornara cenário da maior humilhação pública que aquelas famílias já haviam presenciado. Helena olhou uma última vez para Raquel, que saía da igreja apoiada em Roberto, os dois derrotados pelas próprias escolhas. Depois olhou para Augusto, que parecia ter envelhecido 10 anos em meia hora. Não sabia ainda, mas aquele havia sido apenas o primeiro passo de uma jornada que mudaria a vida de todos para sempre. Semanas se passaram desde aquele dia na Igreja São Francisco. Helena acordava todas as manhãs esperando a ligação que nunca vinha. Esperava que alguém da família Martins ligasse dizendo que seus serviços não eram mais necessários, que uma funcionária que havia causado tanto constrangimento público não tinha mais lugar trabalhando para eles. Mas a ligação nunca chegou. Helena continuava indo para a mansão todos os dias, mas a casa estava diferente, vazia, silenciosa. Augusto viajara logo depois do escândalo na igreja, segundo Margarete havia explicado. Precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido, para entender como havia sido enganado por tanto tempo pelas duas pessoas em quem mais confiava. A rotina de Helena se tornara mecânica. Limpava cômodos que mal eram usados, arrumava móveis que ninguém movia, preparava comida que quase ninguém comia. A casa grande parecia um mausoléu de sonhos desfeitos. Helena não conseguia entrar no escritório onde tudo começou sem sentir um aperto no peito. Margarete se mudara temporariamente para a mansão para cuidar das coisas na ausência do irmão. Helena a encontrava frequentemente sentada na sala, olhando para o nada, ainda processando o choque de descobrir que a cunhada havia traído Augusto de forma tão cruel. Helena, Margarete a chamou numa manhã chuvosa. Pode sentar aqui comigo um momento? Helena hesitou. Não estava acostumada a ser convidada para sentar nas salas sociais da casa. Seu lugar sempre foram as áreas de serviço. Mas o tom de Margarete era diferente do usual. Menos autoritário, mais humano. Sim, senhora. Quero te pedir desculpas, Margarete disse assim que Helena se sentou. Por todos esses anos eu te tratei como se você fosse invisível, como se fosse menos importante que qualquer outra pessoa nesta casa. Helena ficou surpresa. A senhora não precisa se desculpar. Preciso sim. Naquele dia na igreja, você foi a única pessoa corajosa o suficiente para proteger meu irmão. Você arriscou tudo por alguém que nem é da sua família. Helena baixou os olhos. Só fiz o que achava certo. E foi isso que me fez perceber uma coisa terrível sobre mim mesma. Durante todos esses anos, eu julguei você pelo trabalho que faz, pelo dinheiro que ganha, pela roupa que veste. Mas você tem mais caráter que muita gente rica que conhecemos. As palavras tocaram fundo no coração de Helena. Nunca esperou ouvir algo assim de Margarete. Raquel usava roupas caras, falava bonito, vinha de família tradicional. Margarete continuou. E eu achei que isso fazia dela uma pessoa de valor. Mas você, que eu tratava como funcionária comum, foi quem mostrou lealdade verdadeira. Helena sentiu lágrimas nos olhos. A senhora sempre foi justa comigo. Me pagava em dia, me respeitava. Não, Helena. Eu nunca te conheci de verdade. Nunca perguntei sobre seus sonhos, sobre sua filha, sobre seus planos. Você era só uma pessoa que limpava minha casa. Margarete se levantou e foi até a janela. Sabe o que mais me dói? Descobrir que durante todos esses anos, a mulher mais íntegra desta casa era tratada como servente, enquanto eu bajulava uma mentirosa. Helena não sabia o que responder. Via Margarete chorar pela primeira vez desde que a conhecia. Quando Augusto voltar, as coisas vão ser diferentes. Quero que você saiba disso. Dias depois, Helena estava limpando a sala quando ouviu barulho de carro na entrada. Olhou pela janela e viu Augusto descendo do veículo. Estava mais magro, com barba por fazer, aparência cansada de quem dormiu mal por muitas noites. Helena se escondeu na cozinha
não sabendo como reagir. Sabia que precisava dar espaço para ele se readaptar à própria casa. Ouviu a conversa dele com Margarete na sala. Vozes baixas, sussurros sobre negócios e família. Onde está Helena? Ela ouviu Augusto perguntar. Na cozinha, acho. Por quê? Preciso falar com ela. Helena sentiu o coração acelerar. Era chegada a hora. Augusto ia dispensá-la pessoalmente. Ia agradecer pelo que fez, mas explicar que sua presença trazia memórias dolorosas demais. Helena, ele apareceu na porta da cozinha. Senhor Augusto, que bom ter o senhor de volta. Ele parecia diferente, mais sério. Os olhos que antes brilhavam de alegria agora carregavam uma tristeza profunda. Helena sentia culpa por ter sido ela a responsável por aquela mudança. Pode sentar? Ele pediu apontando para a mesa da cozinha. Helena se sentou nervosa, preparando-se para a conversa difícil que estava por vir. Helena, quero agradecer você, de coração. Helena piscou, confusa. Agradecer por ter salvado minha vida. Se você não tivesse revelado a verdade naquele dia, eu teria me casado com Raquel. Ia passar o resto da vida sendo enganado, criando um filho que não é meu, vivendo uma mentira. Senhor Augusto, me deixa terminar. Ele interrompeu gentilmente. Durante essas semanas fora, eu pensei muito sobre confiança, sobre lealdade, sobre caráter, e cheguei a uma conclusão que me surpreendeu. Helena esperou em silêncio. A pessoa mais leal que conheci na vida toda é você. Uma funcionária que arriscou o próprio emprego para me proteger de uma mentira. Você não tinha nada a ganhar contando a verdade. Pelo contrário, tinha tudo a perder. Helena sentiu lágrimas escorrerem. Eu não podia ver o senhor sendo enganado. Por quê? Por que se importou tanto? Helena hesitou. Como explicar que via nele o tipo de homem que gostaria que sua filha encontrasse um dia? Alguém honesto, trabalhador, que trata as pessoas com respeito independente da posição social? Porque o senhor sempre foi bom comigo, sempre me tratou como gente, não como móvel. Augusto ficou em silêncio por longos segundos. Helena, quero fazer uma proposta. Que proposta? Quero te oferecer um cargo na empresa. Não como funcionária doméstica, como assistente administrativa. Com salário melhor, benefícios, plano de saúde para você e sua filha. Helena ficou boquiaberta. Senhor Augusto, eu não tenho formação para isso. Você tem algo muito mais importante que formação. Tem honestidade. E honestidade não se aprende em faculdade. Helena balançou a cabeça. Não posso aceitar. As pessoas vão achar que é favor por causa do que aconteceu. Helena, olha para mim. Augusto disse com firmeza. Eu passei semanas pensando em quem realmente merece minha confiança. A resposta é você. A única pessoa que foi completamente honesta comigo quando mais precisei. Helena sentiu o mundo girar. Aquela oportunidade poderia mudar sua vida e da filha para sempre. Mas também sabia que aceitá-la significaria conviver diariamente com Augusto, algo que a deixava estranhamente nervosa. Posso pensar? Claro, mas quero que saiba uma coisa. Essa oferta não tem nada a ver com pena ou gratidão. Tem a ver com reconhecer valor onde ele realmente existe. Helena olhou para aquele homem que considerava íntegro acima de tudo e sentiu algo diferente acontecendo no peito. Algo que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Sua vida estava prestes a mudar de forma que nunca imaginou possível. Helena olhou para o espelho do banheiro na manhã seguinte e não reconheceu a mulher que via refletida. Pela primeira vez em anos, seus olhos tinham um brilho diferente. A possibilidade de trabalhar na empresa Martins como assistente administrativa parecia um sonho impossível. Mas Augusto havia oferecido com tanta sinceridade que ela começava a acreditar que poderia ser real. Mãe, por que está sorrindo tanto hoje? Sua filha perguntou durante o café da manhã. Helena parou de mexer o açúcar no café. Sorrindo? Está sim, desde que acordou. Aconteceu alguma coisa boa no trabalho? Helena hesitou. Como explicar para uma criança que a vida delas poderia estar prestes a mudar completamente? Talvez, minha filha, talvez aconteça algo muito bom, que nem quando você conseguiu aquele trabalho na casa grande. Ainda melhor que isso. A menina sorriu. Então eu estou feliz também.
Helena chegou na empresa Martins Corporações com o coração batendo descompassado. O prédio de vidro espelhado no centro da cidade parecia intimidador. Pessoas elegantes entravam e saíam, todas com a aparência de quem pertencia àquele mundo empresarial sofisticado. Augusto a esperava na recepção, diferente do homem abatido que havia voltado da viagem. Estava com um terno impecável, cabelo penteado, postura confiante. Mas quando sorriu para Helena, ela viu a mesma gentileza de sempre. "Pensei que não ia vir", ele disse. "Pensei muito, a noite inteira." "E decidiu?" Helena respirou fundo. "Decidi tentar. Não prometo que vou conseguir, mas quero tentar." O sorriso de Augusto foi genuíno. "É tudo o que preciso ouvir." Ele a levou para conhecer o escritório. Sala ampla, vista para a cidade, mesa organizada, computador moderno. Era tudo muito diferente da cozinha onde sempre trabalharam juntos na mansão. Suas funções serão organizar minha agenda, atender ligações importantes, acompanhar reuniões para fazer anotações, coisas que exigem mais confiança que conhecimento técnico. Helena tocou a mesa com reverência. "Nunca trabalhei em escritório. Eu ensino. Tenho toda a paciência do mundo." Durante as primeiras semanas, Helena se sentia como peixe fora d'água. Atendia telefone com nervosismo, anotava compromissos com letra tremida, tinha medo de apertar o botão errado no computador, mas Augusto estava sempre perto, orientando com paciência infinita. "Helena, não precisa tratar os clientes como se fossem reis. Seja educada, mas natural. Seja você mesma. Ser ela mesma." Helena nunca tinha ouvido isso de um patrão. Um dia, enquanto organizava documentos, Helena ouviu Augusto brigando ao telefone com um fornecedor que estava tentando aplicar um golpe. A honestidade dele era impressionante. Preferia perder dinheiro a fazer negócio desonesto. "Senhor Augusto", ela disse quando ele desligou. "Posso fazer uma observação?" "Claro. O senhor parece muito sozinho aqui." Augusto parou o que estava fazendo. "Sozinho?" "Sim. Toma todas as decisões sozinho, confia em poucas pessoas, carrega tudo nas costas. Não é bom para ninguém viver assim." Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Depois do que aconteceu com Raquel e Roberto, fica difícil confiar nas pessoas. "Eu entendo, mas não pode punir todo mundo pelos erros de duas pessoas. Como você consegue confiar nas pessoas depois de tudo que já passou na vida?" Helena hesitou. Nunca tinham falado sobre a vida pessoal dela, porque aprendi que existem pessoas boas e pessoas ruins. O segredo é saber distinguir. E como distingue? Observando as pequenas coisas. Como a pessoa trata quem não pode ajudá-la. Como reage quando ninguém está vendo. Como fala dos outros quando eles não estão presentes. Augusto a olhou com interesse genuíno. "E o que observou sobre mim?" Helena corou. "Observei que o senhor é raro." "Raro como?" "Raro de encontrar. Uma pessoa que tem poder, mas não usa para humilhar ninguém. Que tem dinheiro, mas não perdeu a humildade." Augusto ficou emocionado. "Helena, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Pode." "Por que nunca se casou de novo? Uma mulher como você..." Helena baixou os olhos. "Porque nunca encontrei alguém que fosse bom exemplo para minha filha. Alguém que valesse a pena apresentar para ela." Ela pergunta sobre o pai? Pergunta. Eu conto a verdade. Que ele foi embora quando soube da gravidez. Que algumas pessoas não estão preparadas para ser responsáveis. Deve ter sido difícil criar ela sozinha. Foi, mas também foi a maior bênção da minha vida. Ela me ensinou que amor verdadeiro é sobre proteger, não sobre possuir. Augusto ficou pensativo. Gostaria de conhecê-la. Helena olhou para ele surpresa. Conhecer minha filha? Se você deixar, não como patrão, como amigo. A palavra amigo soou estranha entre eles, mas também soou certa. Ela ficaria muito feliz, Helena admitiu. Sempre pergunta sobre você. Pergunta o quê? Se o homem que a mãe trabalha é bonzinho, se trata bem as pessoas, se faz a mãe feliz. E o que você responde? Que sim, que você é um homem bom. No sábado seguinte, Augusto apareceu na casa simples de Helena levando brinquedos e doces. A filha de Helena ficou encantada com ele desde o primeiro momento. Augusto tinha jeito natural com crianças, brincava no chão, ouvia suas histórias com atenção genuína. "Mãe", a menina sussurrou no ouvido de Helena,
Ele parece príncipe de filme. Helena sorriu. Por quê? Porque é bonito e gentil. Igual os príncipes que salvam as princesas. Helena sentiu o coração acelerar. Sua filha estava vendo algo que ela mesma estava começando a perceber. Augusto não era apenas um patrão gentil. Era um homem especial que estava despertando sentimentos que ela pensava que nunca mais sentiria. Quando ele foi embora, a filha de Helena fez uma pergunta que a deixou sem palavras. Mãe, você gosta dele? Claro que gosto. Ele é meu patrão. Não é disso que estou falando. Helena olhou para a filha esperta, que herdara dela a capacidade de enxergar além das aparências. Por que pergunta isso? Porque você fica diferente quando ele está perto. Fica mais feliz. E ele também fica diferente quando olha para você. Diferente como? Como o papai da escola olha para a mamãe quando vem buscar a filha, com aquele olho brilhante. Helena sentiu um arrepio na espinha. Era possível que Augusto estivesse sentindo o mesmo que ela? Era possível que aquela proximidade no trabalho estivesse despertando algo mais profundo que amizade? Naquela noite, Helena demorou para dormir. Pensava em Augusto, na gentileza dele com sua filha, na forma como a tratava como igual apesar das diferenças sociais. Pensava também no medo que sentia. O medo de estar sonhando alto demais. Mas sua filha tinha razão. Algo estava mudando entre eles. Algo que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. 3 meses haviam se passado desde que Helena começou a trabalhar na empresa. Sua mesa estava sempre organizada. Sua agenda funcionava perfeitamente. E Augusto confiava nela para as decisões mais importantes. Mas naquela tarde de uma sexta-feira, algo estava diferente no ar. Helena percebia pelos olhares que Augusto lançava na direção dela, pelos sorrisos que ele tentava disfarçar, pela forma como encontrava desculpas para ficar perto da mesa dela. Helena. Augusto se aproximou com um buquê de flores simples na mão. Posso falar com você em particular? Helena sentiu o coração acelerar. Claro. Algum problema com os relatórios? Não tem nada a ver com o trabalho. Eles foram para a sala de reuniões, com vista panorâmica para a cidade. Augusto parecia nervoso, diferente do empresário confiante que comandava negócios de milhões. Helena nunca o tinha visto assim, mexendo nas mãos, respirando fundo como se estivesse se preparando para algo importante. Helena, há tempos quero falar sobre uma coisa, mas não sei como começar. Pode falar. O senhor sabe que sempre pode contar comigo. Augusto respirou fundo. Não é como patrão que quero falar. É como homem. Helena sentiu as pernas ficarem bambas. Como homem. Durante esses meses trabalhando juntos, conhecendo você, conhecendo sua filha, eu descobri algo que não esperava. O quê? Que me apaixonei por você. As palavras caíram no ar como pétalas de rosa. Helena ficou muda, olhando para aquele homem que admitia seus sentimentos com coragem que ela não sabia se tinha. Senhor Augusto. Helena, me deixa terminar. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que você pode achar loucura o que estou dizendo. Mas preciso que saiba que nunca senti por ninguém o que sinto por você. Helena tentou processar o que estava ouvindo. Eu não sei o que dizer. Você sente alguma coisa por mim? Como homem, não como patrão. Helena baixou os olhos. Como confessar que passava noites acordada pensando nele? Como admitir que sua filha tinha razão quando perguntava se ela gostava dele de um jeito especial? Sinto, ela sussurrou. Mas é complicado. Por quê? Porque somos muito diferentes. Porque sua família nunca vai aceitar. Porque as pessoas vão falar que sou interesseira, que aproveitei a situação para subir na vida. Augusto se aproximou dela. Helena, olha para mim. Você acha que me importo com o que as pessoas vão falar? Deveria se importar. O senhor tem uma reputação, uma posição social, uma empresa para comandar. E você acha que isso vale mais que o amor verdadeiro? A pergunta ficou suspensa no ar como uma promessa. Helena sabia a resposta, mas tinha medo de dizê-la. Helena, depois de tudo que passei com Raquel, eu aprendi uma coisa. Riqueza, status social, aparência bonita, família tradicional, nada disso importa se a pessoa não tem caráter. E você tem o caráter mais lindo que já conheci. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Sua família vai ficar contra. Vão achar que sou aproveitadora. Margarete já me deu a bênção.
Minha mãe também. Elas viram quem você realmente é. Como assim? Elas viram que você foi a única pessoa que me protegeu quando precisei, que arriscou tudo para me salvar de uma mentira. Que tipo de família seria contra isso? Helena estava lutando contra as próprias lágrimas quando alguém bateu na porta da sala. Era Margarete, entrando sem esperar resposta, com cara de urgência e preocupação. Augusto, precisamos conversar. Agora. Margarete, estou ocupado. É sobre Raquel. Ela está lá embaixo na recepção. Insiste em falar com você. Helena sentiu o sangue gelar. Augusto ficou sério imediatamente. O que ela quer? Diz que precisa falar com você urgente. Que é sobre o bebê. Está carregando uma criança no colo. Augusto olhou para Helena. Você quer descer comigo? Não quero enfrentar ela sozinho. Sua presença me dá força. Helena assentiu, tocada pela confiança que ele demonstrava nela. Desceram juntos para o térreo do prédio, onde Raquel os esperava na recepção. Ela estava irreconhecível, muito magra, cabelo sem brilho, roupas simples que contrastavam brutalmente com a mulher elegante que havia sido. Carregava no colo um bebê pequeno, que devia ter poucos meses. Augusto. Raquel se levantou quando os viu, com os olhos inchados de quem chorou muito. Obrigada por ter descido. Sei que não mereço sua atenção. O que você quer, Raquel? Quero pedir perdão, de coração. Um perdão que sei que talvez nunca vou conseguir. Augusto cruzou os braços mantendo distância. Perdão? Perdão por ter mentido todos esses meses. Por ter te usado como um idiota. Por ter destruído nossa amizade com Roberto. Por ter jogado fora a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Raquel olhou para Helena com os olhos marejados. E perdão para você também, Helena. Um perdão especial. Helena ficou surpresa. Para mim? Por ter tratado você como se fosse lixo. Por ter sido arrogante, preconceituosa, cruel. Você fez o certo naquele dia na igreja. Você me salvou de viver uma mentira ainda maior. E agora você vem aqui por quê? Augusto perguntou sem esconder a desconfiança. Porque quero que vocês saibam a verdade sobre Roberto. A verdade toda. Que verdade? Raquel respirou fundo, como quem se prepara para abrir uma ferida. Ele me abandonou uma semana depois que o bebê nasceu. Disse que não estava preparado para ser pai, que havia sido um erro, que não ia estragar a vida dele por causa de uma aventura. Helena sentiu uma pontada de compaixão. Conhecia bem a dor de criar um filho sozinha, de ser abandonada quando mais precisava de apoio. Sinto muito, Augusto disse, e Helena percebeu que ele realmente sentia. Mesmo depois de tudo, ele não conseguia ver alguém sofrendo sem se compadecer. Mas não sei como posso ajudar. Não estou pedindo ajuda financeira. Estou conseguindo me virar. Arrumei um emprego numa loja, moro numa kitnet pequena com meu filho, mas está dando certo. Estou aprendendo a ser independente pela primeira vez na vida. Então, por que veio aqui? Para pedir perdão e para que vocês saibam que eu entendi. Entendeu o quê? Que Helena vale 1000 vezes mais que eu. Que ela tem tudo que eu nunca tive e nunca vou ter. Raquel olhou para Helena com admiração genuína. Coragem, honestidade, lealdade, bondade. Você me ensinou uma lição que vou carregar para sempre. Que lição? Helena perguntou suavemente. Que caráter não se compra? Que dignidade não vem de roupa cara ou sobrenome importante? Que uma pessoa vale pelo que faz, não pelo que tem. Helena não sabia o que responder. Ver Raquel daquele jeito, humilde, arrependida, lutando sozinha para criar o filho, mexia profundamente com ela. Raquel, Helena disse com gentileza, você está bem? Realmente não precisa de ajuda? Estou aprendendo a me virar. Pela primeira vez na vida, estou pagando minhas próprias contas, tomando minhas próprias decisões. É difícil, mas também é libertador. Augusto olhou para Helena e viu compaixão nos olhos dela, mesmo por alguém que a havia tratado tão mal. Era isso que o fazia amá-la ainda mais. A capacidade de ter empatia até por quem não merecia. Raquel, ele disse com sinceridade, desejo que você seja feliz. Que encontre seu caminho e crie seu filho com dignidade. Obrigada. Isso significa muito vindo de você. Raquel hesitou. Depois olhou diretamente para Augusto. Posso dar um conselho? Fale. Casa com ela. Raquel apontou para Helena. Helena é a mulher mais especial que você vai encontrar na vida.
É a única que te ama de verdade. Não pelo que você tem, mas pelo que você é. Como pode ter certeza? Porque ela arriscou tudo para te proteger. Porque preferiu te magoar com a verdade a te deixar feliz com uma mentira. Isso é amor de verdade. Raquel ajeitou o bebê no colo e se dirigiu à saída. Helena, obrigada por ter sido corajosa naquele dia. Você salvou 3 vidas. A dele, a minha e a do meu filho. Ela saiu deixando um silêncio pesado e reflexivo. Helena e Augusto ficaram parados, processando o que havia acabado de acontecer. Ela mudou completamente, Helena comentou. A maternidade muda as pessoas, às vezes para melhor. Ela teve que aprender a ser forte. Voltaram para o escritório em silêncio contemplativo. Quando chegaram, Augusto fechou a porta e se virou para Helena com uma determinação que ela nunca tinha visto. Helena, o que aconteceu ali embaixo me fez ter certeza absoluta de uma coisa. O quê? Que eu não quero passar nem mais um dia sem você saber o quanto te amo. Helena sentiu o mundo parar. Augusto, eu te amo, Helena. Amo sua honestidade, sua coragem, sua bondade. Amo como você criou sua filha sozinha, como enfrenta as dificuldades de cabeça erguida, como vê o melhor nas pessoas. Eu também te amo. Helena confessou finalmente, as palavras saindo como libertação. Desde aquele dia que você ofereceu me ajudar com os estudos. Desde o momento que vi como você trata todas as pessoas com respeito. Augusto se aproximou dela, pegando suas mãos com delicadeza. Helena, você aceita se casar comigo? Helena ficou boquiaberta. Casar? Sei que é cedo, sei que pode parecer loucura, mas quero passar o resto da vida provando que amor verdadeiro não tem classe social. Quero construir uma família com você e sua filha. Helena começou a chorar. Augusto, tem certeza? Seu mundo, seus amigos, os negócios. Meu mundo é onde você estiver. Minha família já te ama. E meus verdadeiros amigos vão entender que encontrei a pessoa que me completa. Helena olhou nos olhos dele e viu sinceridade absoluta. Viu o homem que sempre sonhou que existisse. Honesto, trabalhador, que a amava pelo que ela era, não pelo que aparentava ser. Sim, ela sussurrou. Aceito me casar com você. Augusto a beijou com ternura infinita, como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo. 6 meses depois, Helena caminhava pelo corredor de uma igreja simples e acolhedora, vestindo um vestido singelo, mas lindo, carregando flores do campo que sua filha havia colhido pela manhã. Não era a igreja São Francisco, onde tudo começou com escândalo. Era uma capela pequena, íntima, decorada com amor e simplicidade, onde apenas família e amigos próximos testemunhariam seu momento especial. Augusto a esperava no altar, radiante de felicidade que transparecia em cada músculo do rosto. Ao lado dele, a filha de Helena segurava as alianças com orgulho, vestindo um vestidinho que a fazia parecer uma princesinha. Na primeira fileira, Margarete e Dona Carmen choravam de emoção. Helena tinha se tornado parte da família de verdade, não como funcionária, mas como filha e irmã querida. O padre, um homem simples e bondoso, falou sobre amor verdadeiro, sobre como ele vence todas as barreiras quando é genuíno. Helena lembrou do dia em que interrompeu um casamento baseado em mentiras e agora estava vivendo seu próprio casamento baseado na verdade mais pura. Helena, Augusto disse durante os votos, segurando suas mãos com firmeza. Você me ensinou que riqueza de verdade não está no banco, está no coração. Prometo te amar, respeitar e proteger todos os dias da minha vida. Augusto, Helena respondeu com a voz embargada de emoção. Você me mostrou que sonhos podem se tornar realidade quando encontramos a pessoa certa. Prometo te dar todo o meu amor, toda a minha lealdade, para sempre. Quando o padre os declarou marido e mulher, a igreja pequena explodiu em aplausos calorosos. Helena olhou para a filha, que correu para abraçá-la com força. Mãe, agora eu tenho um papai de verdade? Tem sim, minha filha. O melhor papai do mundo. Augusto se ajoelhou para ficar na altura da menina. E eu tenho a filha mais especial do mundo. Posso te dar um abraço de pai? A criança se jogou nos braços dele, e Helena sentiu o coração transbordar de felicidade.
Anos se passaram como páginas de um livro feliz. Helena se tornou sócia da empresa que um dia limpou como diarista, provando que competência e caráter abrem qualquer porta. Sua filha cresceu numa família cheia de amor, aprendendo que caráter vale mais que dinheiro, que honestidade constrói pontes que a riqueza sozinha nunca consegue. Raquel aparecia de vez em quando, sempre agradecendo por Helena ter tido coragem de revelar a verdade. Ela havia se tornado uma mãe dedicada, uma mulher independente e uma pessoa genuinamente melhor. Trabalhou duro, voltou a estudar e construiu uma vida digna para ela e o filho. Roberto nunca mais deu as caras. Perdeu o único filho que teve por ser covarde demais para assumir responsabilidades. Vivia uma vida vazia, saltando de relacionamento em relacionamento, sem nunca encontrar a felicidade que jogou fora. Helena e Augusto se tornaram exemplo na cidade de que o amor verdadeiro vence qualquer preconceito. Criaram uma fundação para ajudar mães solteiras que precisavam de oportunidades de trabalho, provando que quem recebe segundas chances na vida tem o dever de oferecê-las para outros. E sempre que contavam sua história para outras pessoas, terminavam com a mesma lição que mudou suas vidas. Nunca julgue alguém pela aparência, porque você pode estar desprezando o amor da sua vida. A verdade sempre aparece, e quando aparece, ela liberta quem merece e ensina quem precisa aprender. Helena e Augusto provaram que o amor verdadeiro não conhece classes sociais. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот
что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте. Такой кризис, наверное, да? Каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все, что
что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,